Olá, olá, tudo bom? Eu espero que sim. Seguinte, como eu tinha prometido, hoje nós vamos falar de um projeto muito gostoso que eu estou fazendo, mas eu tenho um objetivo acima disso um pouco, que é o de dar a ideia para você de pensar o tricô. O que é isso? Pensar o tricô. Muita gente, há muitos anos, acostumou-se, aprendeu assim e continua assim a fazer roupas a partir de uma receita pronta. Ela não sabe tricotar além da receita pronta. Então, pensar o tricô se torna uma coisa impossível para uma pessoa assim. Quando alguém faz uma novidade ou ela vê em algum local, ela já fica, me dá a receita, tem a receita. Essa é a pessoa que não sabe pensar o tricô. Pensar o tricô envolve tudo, envolve toda o que você sabe da máquina, o que você tem condições de fazer na máquina, entendeu? Associar o que você sabe, o que você aprendeu, com novas pinceladas na modelagem que você já sabe fazer. Entender por que uma modelagem é de determinada maneira. Enfim, tudo o que envolve a confecção do tricô a partir de uma ideia e não a partir de uma receita que alguém te dá. Então, o meu sonho era que as tricoteiras conseguissem pensar o tricô de uma forma com a própria cabeça e não com a de outra pessoa, né? Eu não espero que alguém me copie, eu espero que o que eu sei ajude a pessoa a criar coisas novas, coisas próprias dela, da cabeça dela, uma nova maneira de fazer a mesma coisa até, mas de sua própria maneira. Por isso eu tenho o hábito de explicar por que eu faço de determinada maneira, porque a pessoa pode descobrir uma outra maneira de fazer aquilo que para ela é mais fácil. Então eu acho que você ensina mais e melhor quando você consegue ensinar esse conjunto, como é, por que é e que você pode alterar, modificar, fazer do seu jeito, entendeu? Então, essa é a ideia geral que eu tenho. Qual é o grande problema de uma tricoteira iniciante? Somar conhecimentos, mas ela tem que ter esses conhecimentos, acesso a eles. Qual é a roupa mais fácil para uma iniciante? A roupa não, vamos dizer assim, a blusa, porque todo mundo pensa ou em meia ou em blusa, né? A blusa mais fácil, nós aqui no Tricô Cursos chamamos de retona. A retona é uma modelagem reta, a blusa. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Esta é uma retona. Ela é do meu marido, uma blusa masculina, ela é enorme, né, o tamanho e tal. Ela é de listra e só tem como detalhe esse losango preto aqui no meio da lista. Então, é uma blusa bonita, que veste bem e tal. E por que ela é uma retona? Primeiro, ela termina aqui em cima, nos ombros, com a mesma quantidade de pontos que ela começou aqui embaixo. Então, ela é tecida reta, não tem cava. A manga dela é uma manga comum, com aumento de pontos, e se costura na blusa reta, de maneira reta. Então, é a modelagem mais conhecida do mundo, na minha modesta opinião. E eu tenho várias retonas, aqui uma que eu uso em casa, inclusive, acho que você até já viu aqui eu gravando vídeos com ela. É uma blusa muito simples, e aqui numa cor mais clara para você ver, aqui está a manga costurada, ó, certo? A blusa é reta, ela não tem cavas, né? E veste bem, e aí eu gosto dela. Então, a blusa é toda listrada. Aqui, uma blusa minha,
antiquíssima, que eu amo de paixão, também é preta. Veja que a manga aqui também é reta. Ó, a manga também é reta. E aqui é reta mesmo, a manga e a blusa. Ou seja, a manga termina reta. Essa blusa, esse é um lado dela e esse é o outro. Ó. Ela tem lurex junto, as listras da manga aqui, desta manga, a outra é preta, continuam, né, o listrado. Então, ficou uma blusa que eu gosto muito, muito, muito dela. Ela vai até aqui embaixo, ó. Então, também é uma retona. Por causa disso, me ocorreu um pensamento de unir dois conceitos. Uma blusa reta. E por que a reta? Por conta da facilitação para as iniciantes, certo? Que aqui iniciante é o foco, você sabe disso, né? Então, a partir de uma retona, eu quis criar uma peça que fosse jovem, no sentido de você fazer para sua filha, para sua neta, ou para você mesma, enfim, é questão de adaptação. E comecei a pensar na ideia, porque às vezes a gente trabalha fora e precisa ter um abrigo caso às 18 horas, na hora de sair, esteja mais frio. Então, é uma época do ano, a gente tem que ter sempre um agasalho à mão. Então, eu queria criar esse agasalho, mangas compridas, e na parte do corpo não precisaria ser uma blusa, como a gente entende. Seria tipo uma cropped. Você entendeu? Pode-se, inclusive, fazer tipo bolero, bem curtinho, algumas meninas usam. Ele mal passa do busto, né? Então, é como você unir uma manga à outra para criar um tipo de um bolerinho, uma coisa que você joga por cima. Então, unindo todas essas ideias, nós partimos para a modelagem. E essa modelagem, ela não tem decote como este que você viu. Este é o decote redondo padrão, tá? Então, ele requer uma série de conhecimentos que geralmente as iniciantes não têm. Então, eu eliminei este decote e criei uma outra forma de se fazer o que eu pretendia, né? Já com acabamento incluído, tudo. Então, é uma facilitação. E então, nós vamos fazer passo a passo com você, vou mostrar em todos os detalhes. É fácil? É. É mamão com açúcar? Não é. Vai requerer o seu capricho, vai requerer atenção ao que eu vou mostrar, mas você tem sim capacidade de fazer, mesmo sendo uma iniciante. De repente, você com essa peça, se você já for um pouco mais desenvolvida no tricô, você consegue criar um mercado que de repente você não tinha ou que você desconhecia, né, para atender, digamos assim, um mercado mais juvenil. Você vai ver, vai decidir sobre isso. Eu vou mostrar algumas peças que eu fiz aqui, por que eu as fiz, e depois nós vamos fazer passo a passo uma peça dessa, bem simples, para você compreender como se faz, como é fácil, como é simples. Requer atenção? Sim, requer atenção. Mas a gente vai fazer isso juntas, com todos os detalhes que você possa imaginar, certo? Então, eu vou mostrar as peças que eu fiz para você e depois nós vamos partir para um passo a passo. As peças que eu fiz, elas têm um outro objetivo ainda, o de mostrar para você que o seu tricô pode ser simples e bonito, simples e chique, simples e diferente, certo? Que você não precisa ser, digamos assim, porque eu preciso fazer uma coisa diferente, um ponto diferente.
Não, você precisa apenas juntar ideias de tudo aquilo que você vem aprendendo conosco, e o meu plano sempre foi esse, ir fornecendo detalhes, dicas e ensinamentos que possam fazer você produzir peças, vamos dizer, legais, sem tanta preocupação com desenho, com cartela, com cores, com isso, com isso, com aquilo. Eu vou mostrar para você e você já vai entender. E você vai gostar. Este foi o primeiro protótipo feito. É realmente a retona tal e qual. E se constatou, né, como era lógico até, que não funcionaria por dois motivos. O primeiro é que, como a gente já comentou num vídeo anterior, o busto levanta a malha. Então, criou-se este arco aqui na visualização, que efetivamente não é bonito. Então, primeiro ponto a corrigir. O segundo é que não pode ser reta a modelagem. A blusa sim, porque o quadril tem praticamente a mesma largura do que os ombros. Mas aqui não, a parte mais fina do tronco fica abaixo do busto até a cintura. Então foi necessário fazer uma adaptação na largura inicial e indo em direção ao ombro, alargando. Então ele forma uma inclinação no corpo para ficar uma modelagem adequada ao comprimento. Entendeu? Então, não foi aprovada essa modelagem tal e qual a retona por esse motivo, esses motivos, né? Nessa etapa aqui, que foi o segundo protótipo, nós corrigimos o problema da curvatura da malha em função do busto. Aí apareceu mais nitidamente a necessidade de modificarmos também as mangas, certo? E dar uma melhoradinha na largura do corpo, né, do cropped. Então, por esses motivos, não foi aprovado também. Neste terceiro, nós fizemos, antes da alteração final da modelagem, nós fizemos um teste de enfeite, né? E gostamos bastante dessa parte. Então, um lado ficou com furinhos, bem intercalados a cada 5 agulhas e 5 carreiras, e ficou interessante uma assimetria, né? Para dar um diferencial à peça. Eu gostei muito, porque cria uma coisa diferenciada e tal, todo mundo quer uma coisa especial, né? Quem não gosta de uma roupa diferenciada? Então, na parte de enfeite foi aprovado, mas a modelagem ainda não. Aqui chegamos, então, ao ponto que achamos perfeito para o que queríamos, né? Esta barra você já tem ela, já pode fazê-la, ela está ensinada no vídeo número 80. Esta peça ficou muito bonita. Ela vestiu adequadamente, como é uma modelagem a partir da retona, então existem detalhes que não podem ser muito mexidos. Você pode fazer a partir de uma blusa de cava? Pode. Só que o que nós queríamos na caída de ombro não seria possível. Então achamos que a modelagem da retona seria mais adequada a este decote. Normalmente se faz esse decote reto. Existe muita receita de revista que é excelente para iniciante, aonde o decote é reto. Arremata os pontos retos no final e une costurando os ombros. Até aí, beleza. Só que na frente sempre fica uma coisa incomodando no pescoço, porque o pescoço humano ele é mais para a frente do que para as costas.
Então, nós preferimos prever isso para não agoniar, para você poder usar uma golinha por cima se quiser, entendeu? Esta peça também ficou muito bonita. Isto são tranças, claro, feitas com o auxílio da frontura. Eu sei que não ensinei isso ainda, mas veja você que o que você fizer nas barras é que vai enfeitar esta peça. Como o final dela também é com barra, então vale a pena você valorizar as barras e os punhos das mangas, né? É para você meditar sobre isso, porque o tricô de uma cor só, ele é mais aproveitável como combinação com outras roupas e ele fica mais elegante, fica mais chique, né? Então, essa é a ideia, valorizar punhos e barras. Se você não tem frontura, nada impede que você faça um trançadinho com pontos de fundo, que você pode remalhar. Dependendo de por quanto você vende uma peça dessa, vale super a pena o trabalho, a dedicação, a peça sai elegante, sai bonita, a cliente gosta, ela vai pagar o preço, certo? Veja que você não precisa colorir esta peça. As barras é que você pode usar para enfeitar a peça. E a barra pode ser até uma simples 3x3, que não é muito comum. Você pode fazer uma barra 2x2, né? Ou mesmo a 1x1, por que não, né? Mas não sobrecarregue, não adicione jacquard, tente fazer eventualmente um rendadinho se quiser, mas não tire esse tchan da cor única desta peça, porque ela já é chamativa por si, né? Se for curta, como nós fizemos aqui uns exemplos, mais ainda, cor única é que valoriza, vamos dizer assim, a peça. Um detalhe, esta barra no corpo, ela tem 60 carreiras. Você pode fazer 70 no máximo, tá? Mas com a metade, 30, ela fica aquele cropped mais curtinho, né? Mais em cima um pouco, como fizemos alguns aí que você viu. A primeira coisa que nós precisamos entender para pensar o tricô é de onde que as coisas nascem, né? Como a gente faz elas se modificarem a nosso favor. Eu vou mostrar para você como eu fiz a adaptação desta parte que nós estamos falando aqui nesse vídeo. A blusa retona, ela é mais comprida, mas como aqui nós estamos fazendo uma coisa curta, eu cortei só a parte superior dela. Ela é retinha, ela tem 141 pontos, esse tamanho que eu escolhi, retinha aqui também, tem um decote aqui no final, no centro. Aqui é o início da cava. Não existe a cava, então a gente coloca um fiozinho de outra cor para marcar, certo? A posição inicial do que a gente chama de cava. Então, na carreira 128 da retona, nós botamos o fiozinho de cava e tecemos a cava até o ombro, que é na carreira 230. Isso me diz que 230 menos o 128 dá uma altura de 102 carreiras. Este menos este tem como resultado este. Então, duas medidas importantes que eu preciso para a minha cropped. O 141 no ombro, por isso, aqui no desenho da minha cropped, o final é 141, igual ao final da retona. Mas nós já comentamos que na cintura, no tronco, nós precisamos fazer
mais estreito, porque a retona vai até o quadril e este não. Então, para não sobrar aqui pano e ficar tudo embabadado, nós temos que fazer um corte. Eu vou fazer um corte aqui, eu comecei com 131 pontos apenas, 10 a menos do que o final. Mas só 10 a menos? Sim, porque são 10 na parte da frente e 10 na parte das costas. Logo, eu vou ter um total de 20 pontos a menos. E isso é bastante coisa, suficiente para dar aquele ajuste elegante na região da barra de início da cropped. Então, se eu tenho 10 pontos a menos e vou aumentar para ficar com o 141 que a retona tem, durante este caminho, eu terei que fazer aumentos de pontos, certo? Então, 5 de cada lado, porque se eu fiz 10 aqui, 10 pontos a menos, para chegar aqui com 10 a mais do que aqui, eu tenho que aumentar 5 de cada lado até chegar lá, correto? Então, são 2 lados, 10 pontos dividido por 2 dá 5 para cada lado. Agora, eu sei que eu tenho 82 carreiras de altura aqui, certo? De altura total. Como que eu sei quando que eu devo fazer essas diminuições? É muito simples. Vamos pegar aqui o nosso pensador, vamos pegar a calculadora dele e vamos dividir, aqui. Vamos dividir 82, que é a minha altura em ponto meia, dividido por 5 pontos, que eu quero aumentar 5 a cada 16 carreiras. Mas 16 carreiras é um número ruim, porque eu tenho que 16, 32, fica complicado. Vamos fazer a cada 15, tá? Então, eu previ aumento na 0,15, na 0,30, que é o dobro, na 0,45, na 0,60 e na 0,75. Então, isto daqui vai me fazer chegar aqui com os mesmos pontos da nossa retona, que é 141. Certo? Note que aqui eu tenho 102 pontos de altura, que é onde a manga vai ser costurada. Aqui eu também tenho 102. Pensa, 82 mais 20 da barra final aqui. Então, eu tenho também 102 carreiras. O que eu mudei aqui na realidade? Eu mudei apenas os aumentos e o início, porque o resto ficou a mesma coisa. 82 mais 20 dá esse 102, 141 é o final, aqui também é. Aí eu diminuí aqui o início e os 5 pontos eu recoloco de cada lado, né? Aqui, nessas carreiras. Fácil. A barra de início você faz do tamanho que você quiser. Eu coloquei mínimo de 30 e máximo de 70 carreiras. É o que eu recomendo, tá? Porque se fizer maior, já vai começar a pegar na barriga. E aí, o que acontece com a barra? Ela vai tentar subir, porque ela não quer ser alargada. Ela vai tentar subir, vai ficar uma coisa feia. Então, você tem que terminar na cintura essa barra, para ela não, se ela for muito comprida, ela vai subir, porque ela ajusta o corpo, então ela vai subir porque ela procura o lugar mais estreito do corpo. Então, cuidado com esse comprimento aqui, especialmente em pessoas mais reforçadinhas um pouco, tem que tomar muito cuidado. As magras já é mais simples, né? Então, nós vamos tecer essa parte das costas aqui hoje. Então, o que tem de diferente serão esses aumentos aqui,
certo? Que vamos ter que fazer a cada 15 carreiras para ficar mais fácil de não errar o número da carreira. Além disso, se eu chego aqui na carreira 82, eu terminei na 75, o último aumento. Então, fica perfeito para esse acabamento final aqui no ombro. Fica perfeito essa distribuição de pontos. Vamos ao trabalho, então? Então, aqui está. 131 agulhas selecionadas, barra 1 por 1. Eu vou fazer na 1 por 1, porque é o que todo mundo mais comumente utiliza. Então, se você quiser fazer em outra barra, fica a seu critério. Aqui, o seu desejo é livre, né? Eu vou iniciar a minha barra 1 por 1, que é uma coisa que todas já sabem fazer, né? Eu vou tecer aqui 40 carreiras. Não vou fazer nem larga, ou até posso fazer larga. Vamos fazer 50 carreiras, beleza? Eu vou tecer as 50 carreiras e nós voltamos. Teci 50 carreiras. Agora, transferir os pontos da frontura para a máquina. Manualmente, né, usando esse transferidor que toda frontura traz, né? Ou usando o transferidor automático de pontos. Como eu vou usar o automático, eu puxo as agulhas para ajudar e vou usá-lo. Pronto. Assunto resolvido. Desço as agulhas. Tá tudo na máquina. Aqui está a nossa barra de início com 50 carreiras. Eu vou retirar o pente, porque você sabe que eu não teço ponto meia ou com pesos, né? Nem mesmo com o pente, salvo raras exceções. Porque o peso, ele não é saudável para a máquina, quando ele não é necessário. Então, a gente usa só quando é necessário. É como remédio. Não é pecado usar, mas você não come remédio, né? Você toma quando necessário. E aqui também, nós usamos o pente, o peso, seja que peso for, né? Quando necessário. Então, eu vou trocar o carrinho aqui e já voltamos. Então, eu cheguei na carreira 15. E, conforme o que nós calculamos e estipulamos, no 15 nós vamos fazer o primeiro aumento. Eu tenho uma dica importante. Este aumento, ele não vai ser na bordinha. Você sabe que quando nós fazemos um aumento de simplesmente puxar uma agulha, aqui vai ficar um pequeno degrau. E nós não queremos esse degrau para facilitar a costura da manga, certo? Então, nós vamos fazê-lo com o transportador de 2 ou de 3, você escolhe, né? Deixa eu botar a agulha aumentadinha ali de volta. Eu transporto uma mais para fora e fecho o buraquinho. Fecho o buraquinho. Aqui também. Nós estamos na carreira 15. Eu vou tecer até na 20. Estou na carreira 20. Por que eu parei aqui? Lembre-se que nós vamos costurar a manga. Na blusa retona, a gente costuma, na carreira onde seria a cava, entre aspas, nós colocamos nas bordas um fiozinho de marcação. Por quê? Para a gente saber que na hora de costurar a manga, é até ali que ela deve ir. Porque como não tem cava visível, se a gente não colocar, periga você costurar uma manga até aqui e a outra manga até aqui, entendeu?
Então, para as duas ficarem certinhas, a gente coloca um fiozinho de marcação. Fio de marcação pode ser de qualquer cor diferente dessa. Ó, eu vou colocar aqui na última agulha, só penduradinho, tá? Só penduradinho, não precisa de mais que isso, né? E então, agora, eu já estou entrando na parte onde a manga vai atingir, certo? Então, vamos embora. Próxima parada, carreira 30. Eu vou fazer aumentos na 30, na 45, na 60 e na 75, como nós tínhamos calculado quando meditamos sobre a receita. Então, quando eu chegar na carreira 82, que vai ter essa altura total, a gente se fala. Eu estou na carreira 45 e eu me lembrei de um detalhe. Nós falamos de iniciantes e eu quero mostrar para elas como que eu fecho o buraquinho que a gente diz, porque como eu estou aumentando por dentro, né? A agulha vazia tá aqui, ó, e se eu tecer agora vai ficar um buraco ali, né? Então eu não quero esse buraco de jeito nenhum. Então o que que eu faço? Eu vou pedir para o editor ampliar isso aqui que eu vou mostrar. Olha aqui, tem um ponto nessa agulha da máquina. O ponto que foi tecido antes, uma carreira antes, ele está aqui, ó, aqui. E se eu pegar este transportador de um ponto, colocar ele assim, para ele ficar fininho, eu consigo entrar aqui e pelo meio do ponto que está na agulha, eu pego esta alça aqui, que é do ponto tecido na carreira anterior. E é esta alça que eu vou usar para o aumento. Aqui, ó, eu vou colocar essas duas agulhas aqui na posição de... Opa, engatou. Aqui, para você ver bem como eu vou fazer isso, ó. Eu, de ladinho, para ficar fininho, eu pego essa alça e coloco nessa agulha aqui, ó. Pronto! É assim que a gente faz o aumento interno, por dentro. Desse jeito, veja, aqui eu fiz um aumento e aqui nós fizemos outro, que é a cada 15. Veja que a minha borda tá retinha, ó. Não aparece o aumento aqui fora, então a minha costura da manga depois vai ficar beleza. Então, esse aumento é bastante simples. Estou na carreira 0,82 e tenho em trabalho exatamente 141 pontos, tá? Aqui, agulha 70 e aqui na 71, então são 141. Agora, eu preciso tecer 20 carreiras na mesma barra que nós fizemos aqui no início. Ou seja, barra 1 por 1 simples. Como que eu vou fazer isso aqui no trabalho agora, sem ter que tirar da máquina, nada disso? Esse é o grande ensinamento, talvez, desta peça, porque você já vai tirar ela da máquina pronta e não vai precisar de costura depois, né? Aqui para fazer o acabamento do decote, etc. Primeiro ponto. Vamos ter que usar a frontura. Portanto, nós vamos retirar o fio sem arrebentar, vamos trocar aqui o cabeçote e vamos colocar o da frontura, né, o para funcionar com a frontura. Eu quero mostrar para você aqui, ó. Esta blusa aqui você já viu na manequim, né? Esta blusa aqui, ó, mostra que nós estamos aqui na carreira 0,82. Então, nós vamos fazer este pedaço com frontura e depois vamos fazer só um arremate. Nada mais, e as costas vão estar prontas. Eu queria ressaltar aqui
que essa barra aqui, esta barra, você conhece, ela está ensinada aí, né, no vídeo que o editor já informou. É uma barra que fica lindíssima numa peça assim. Então, vamos lá. Colocando o fio aqui no carrinho, eu vou agora levantar a frontura e vamos ter que transportar da máquina para a frontura um ponto não, outro sim, um não, outro sim. Barra 1 por 1 normal. Como que a gente faz isso? Quando nós começamos aqui, você viu, eu utilizei o transferidor automático, né, para jogar os pontos da frontura para a máquina. Nesta inversão, não existe como fazer isso de forma automática. Então, nós precisamos de duas coisas: deste transferidor manual e de um pouquinho de paciência. Porque nós vamos, ó, eu tenho que segurar a malha aqui embaixo para puxar ela para baixo um pouco, para que os pontos não caiam facilmente do meu transferidor. Então, eu vou pegar cada um e colocar para frontura aqui que eu preciso. É um sim, um não. Opa, tem que estar aberta a agulha da frontura. Então, veja você, eu coloco este transferidor bem para lá, para ele não cair. Aqui eu pego, ó, engato na agulha, puxo e derramo ele. E vou ter que fazer isso até o final do trabalho. Segurando para baixo. E você puxa essas agulhas assim, ó, aqui inclusive tem... Vou botar para baixo todas as que não... É que elas ficaram nessa posição quando nós terminamos essa barra, então por isso elas estavam para cima. Então aqui eu continuo, ó, tem lingueta fechada, agora abriu, ficou. E você faça esse movimento, ó, para ficar esticado o fio aqui, para não soltar das agulhas, certo? Porque não temos peso nenhum aqui atuando sobre a roupa que estamos tecendo, né? Então, o seguinte, eu vou fazer aqui até o final, ó, fiz um pouquinho, olha como as agulhas ficam altas, eu abaixo elas, para aqui ficar tudo bem esticadinho, entendeu? Então, eu vou fazer isso até o final e já voltamos. Eu afastei um pouco você daqui, porque eu preciso te mostrar uma coisa. Você sabe que este pente, ele é muito exato. Ele pega as 200 agulhas, né? E aqui, aonde nós temos o efeito de oscilação aqui da frontura, aqui atrás tem uma peça, uma chapinha, que tem duas abinhas para trás. Este modelo, que é a 091, tem este problema. Me parece que a da Eugene 840 também, tá? Então, esta abinha, ela costuma trancar aqui, ó, no início do pente, porque tem a frontura, ela e a máquina. Então, é tudo num espaço muito pequeno. Do lado de cá, do lado direito, nós temos a pontinha do arame só. Eu sempre uso assim, eu ponho da esquerda para a direita, por causa do meu espaço aqui, né? Então, esta pontinha aqui, ela não se prende, mas ela costuma ficar em cima deste mecanismo eu vou mostrar para você, entre este metal e este aqui da parte externa aqui da frontura. Então, o araminho encaixa aqui dentro, esta ponta. Como eu sei disso, eu teço, digamos, uma ou duas carreiras no máximo, e aí eu vou por baixo, faço esse movimento, eu tiro ele de cima
Aí ele, tuft, cai corretamente. Por que eu estou te explicando isso? Porque quando nós colocarmos esse pente, eu não vou colocar ele até o final, eu vou colocar ele um gancho para cá, para aliviar aqui o trancamento deste início aqui. Tá vendo? Nós vamos ter que colocar aqui agora o pente. Claro, eu preparei os pontos para tecermos malha canelada. E fazer esta malha nesta largura sem o pente seria pedir briga, cair ponto, dar erro, tudo isso. Então, vamos ter, sim, que colocar o pente. Ai, mas isso é um perigo. Não, não é. Dependendo de como você faça isso. Veja como eu vou fazer. Eu vou descer a frontura um degrau só. Por que não pode 2? Porque a frontura desce mais do que a distância que as agulhas aguentam. Então, ela não chega até o fim e as agulhas já estão aqui, batendo aqui em cima. É muito peso em cima das agulhas. Então, nós só podemos descer um degrau. Eu tiro o arame, até vou botar ele aqui, né? É só para você ver, porque eu normalmente deixo no colo e tal. Vamos afastar bem os carrinhos aqui e vamos introduzir o pente. A malha tá solta aqui, certo? Então, eu vou colocando ele um pouco assim, ó, viradinho assim para frente, para não engatar na malha, entendeu? Então, eu vou colocar ele aqui, mais viradinho para mim. Aqui, ó, no cantinho, ó, eu já deixei um, ó. Pronto, passei ele aqui pelo meio das agulhas, tá vendo? Ele não está ainda em cima do tricô, ele tá... Eu aproveitei aqui o espaço das agulhas, agora vamos botar este arame. Vamos colocar em cima até o final. Pronto. E aqui agora eu tenho que botar ele em cima, ó, em cima entre as agulhas. Ele não pode engatar nas agulhas da frontura. Ó, aqui ele já tá para frente, aqui, ó, para frente das agulhas da frontura. Ó, eu tenho que botar ele para trás. E levantar a frontura. Primeiro um lado, depois o outro. Vamos ver se aqui engatou. Não tinha engatado. Pronto, o arame está entre a máquina e a frontura. As agulhas estão liberadas. Eu posso empurrar para cima, que é o que eu vou fazer. Sempre faço nessa situação. Aqui, eu tento deixar esse araminho aqui bem assim posicionado de pé para ele descer certinho e não trancar ali. Agora, eu ergo as agulhas da máquina. Pronto, tudo na frente. Agora, Iva, você vai fazer a amarração da barra 1 por 1? Não, não vou. Por quê? Porque a própria malha que está aqui, ela já é uma amarração. O conjunto máquina e frontura já tem os pontos separadinhos do que é de lá, do que é de cá. O ponto, ele tá entendendo? Quando a gente começa aqui, não tem nada na máquina. Então, você está começando, você tem que arrumar um jeito de que os pontos não se desmanchem e tal. Aqui não. Aqui eu já tenho isso feito. Portanto, eu posso me preparar para tecer a minha barra 1 por 1 normalmente. Então, vamos lá. A primeira coisa é engatar direitinho aqui o carrinho. Depois, regulagem normal de barra 1 por 1. Tudo é chamada automática totalmente ligada, tá? Beleza. Então, vamos lá, vamos tecer. Maravilha. Mas eu tenho que ficar de olho aqui nessa famosa chapinha, porque eu tenho certeza que a ponta do arame se pendura ali, ó. Ela ainda tá aqui em cima, ainda consigo ver. Nós vamos agora colocar os pesos. Um peso grande aqui na região do 40 e aqui na outra região do 40 vai um outro peso grande. Eu faço isso sempre. E vamos tecer.
o meu arame já engatou. Pronto, já puxei. Eu levanto ele e empurro ele por cima da chapinha e ele então cai ali e agora vai embora. Marcador de carreiras no 2, que eu vou fazer 20 carreiras aqui. Melhor dizendo, eu vou fazer 19. E o 20 vai ser o meu arremate. Então, cheguei na carreira 19. Agora eu preciso transferir os pontos da frontura para a máquina, para podermos fazer um arremate final. Eu poderia usar o transferidor automático? Não. Por que, Iva? Por causa dos carrinhos. Porque aqui o transferidor automático não vai caber, não vai sair, entendeu? E aí eu vou ter problemas. Então, eu prefiro transferir manualmente, porque aqui vai ser o meu arremate final e não pode ter defeito. Então, trancar aqui o transferidor, passar trabalho para tirar, não é legal. Eu prefiro, então, fazer isso daqui, ó. Certifique-se que as agulhas aqui estão com a lingueta aberta, tá? As de trás, não é as que tem ponto, é as que não tem, essas que estão para trás aqui, ó. Para você não correr o risco de engatar aqui, ela tá fechada, ela finge que vem e tu não consegue transferir o ponto, entendeu? Eu vou fazer até o final e já voltamos. Transferidos os pontos, eu trouxe o carro da frontura para esse lado, para não me atrapalhar aqui, e vou usar o carro para segurar o fio para mim aqui. Vamos descer a frontura, retirar os pesos, os 2 pesos, retirar o pente. E agora nós podemos arrematar todos os pontos. Então, quando a Iva fala que você precisa treinar esse tipo de arremate, não é porque eu sou chata, porque eu sou ruim, não é por isso. É pela qualidade do seu trabalho, do seu, não do meu. Existe assim, mas eu faço por trás dos postes, é mais fácil. É mais fácil, e é mais inconveniente, e eu vou te dizer por quê. É o seguinte, quando eu arremato por trás dos postes, você está fazendo uma correntinha que fica como um ponto meia aqui do lado direito da roupa. Quando eu faço com o remalhador, eu também estou fazendo uma correntinha, só que do lado do avesso da roupa. E no direito fica um fiozinho que vai de um ponto até no outro, retinho assim. Então, esta é a diferença entre por trás dos postes e pela frente dos postes. Eu faço pela frente pela qualidade da costura e do acabamento que eu terei depois. Você está entendendo? Aqui, a melhor opção é usar o remalhador. Prontinho, meninas. Tirando da máquina. E aqui está. Veja, o meu desenho é uma obra de arte surreal, né? Mas aqui está a nossa obra de arte tricotal, certo? Que você vai fazer igualzinha, tá? Igualzinha. Simples demais de fazer. Aqui você está aprendendo a noção, mais ou menos, de alterar um esquema e ainda a de usar a frontura como continuidade de um trabalho, que isso é deveras importante e vai facilitar a sua vida em muitas situações. Se você não tem frontura, você pode fazer aqui a barra que você quiser. Pode ser dupla, claro, porque até aquela em ponto arroz e tal,
Pode. Só lembre que, neste caso, em vez de usar 131 pontos aqui, você precisa usar um pouco menos e, terminada a barra, dobrou a barra, tece uma carreira e alarga ela para o 131, porque o corpo precisa ser igual, né? Aqui em cima, você vai ter dificuldades de franzir isso aqui, pode aparecer. Faça, se quiser, aqui também aquele mesmo ponto. Ele vai alargar um pouquinho a sua malha, mas, vamos dizer assim, não vai ficar feio, porque esta parte em cima é para ficar esticada, né? Então, você pode fazer sim. Super simples. Infelizmente, o vídeo já está muito longo e eu não posso acrescentar o restante. Mas no próximo vídeo nós veremos o resto da blusa. Certo? Um imenso abraço, abração assim. Até!